Mateus 28, 19. Eu quero ficar com a metade desse versículo, a parte A. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você é um discípulo. Discípulo é aquele que faz discípulo. Aluno, aprendiz, seguidor de um mestre, é um discípulo, é um aluno. Mas só o discípulo faz discípulo. João 20, 21, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, o Pai me enviou, eu envio a vós. Discípulo fazendo discípulo. O Pai o envia e ele envia. O Pai envia Jesus. Jesus nos envia e nós enviamos. Há uma sequência para fechar. Aleluia. O discípulo, ele entende esse chamado e ele obedece. Mas tem muita gente, eu começo falando disso, não entendendo bem o seu chamado, porque o chamado primeiro tem um preço a pagar, porque lá em Lucas 14, 27 diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo tem um preço. E que preço? O preço da renúncia de muitas coisas, o preço de matar a carne, o preço do ser na contramão do fluxo do mundo, em muitos pensamentos, em muitas ações, em muitas palavras que nós dizemos. O fluxo de ser uma família diferente do vizinho. Então, o discípulo entende e aceita o chamado e em seguida obedece. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Nós temos muitos seguidores. Se você fizer uma pesquisa, isso muito nos alegra. Brasil, dentro de alguns anos, será a nação com 50% de evangélicos. E aí? Muitos seguidores, poucos discípulos. Muitos cristãos nominais, poucos práticos. Nós não conseguimos mudar muitas vezes a realidade da nossa casa. Nós não conseguimos mudar muitas vezes a realidade do ambiente onde nós trabalhamos. Nós não conseguimos muitas vezes mudar a realidade do ambiente da nossa rua, do nosso bairro. Tem cidades que tem, Piracicaba tem mais de 2.000 igrejas. Rio das Pedras tem mais de 80. Saltinho tem mais de 12. Numa pesquisa que se faz aqui, 22 a 24% dessa população se declara evangélico. Você encontrou algum por aí? Não. Onde estão? Vamos fazer uma oração na praça. Onde eles estão?
Vamos fazer uma pregação hoje lá na rua. Onde eles estão? Cada um preso na sua religiosidade, na sua denominação, na sua doutrina, no seu pastor, que é muitas vezes o maior dos culpados. As grandes denominações então não misturam com os pequenos. Ministérios independentes como o nosso não tem voz e não tem espaço diante de ministérios, vamos dizer, já arraigados no Brasil há 70, 80, 40 anos. Nós, ministérios próprios, não temos uma direção estadual, uma direção nacional. Nós não temos 2 congregações. Então nós muitas vezes éramos ou somos taxados por rebeldes, porque cada um saiu. Como Lutero foi chamado o protestante. E nós temos um pouco dessa raiz protestante, protestando contra algo que não está correto. Cadê os discípulos? E a Bíblia diz que para ser discípulo tem que carregar sua cruz. Primeiro ele é chamado para ser. E quando ele diz sim, ele é chamado para fazer. Discípulos. Aleluia. Quantos preconceitos impedem muitas vezes as pessoas de estar junto? Preconceitos raciais, religiosos, preconceitos políticos, principalmente numa cidade dessa. As pessoas dizem assim: eu não vou na igreja do fulano porque ele é do partido tal, porque ele é vermelho, porque ele é verde e amarelo. Essa idiotice que Satanás tem plantado na cabeça dos crentes, a ponto de expulsar pessoas de dentro da igreja que não é do mesmo partido. Onde que igreja é partido? Então nós pensamos diferentes. Aliás, as pessoas têm medo de me convidar para pregar por aí, porque não vão falar a verdade. Onde estão os discípulos? Então nós precisamos, primeira coisa, assumir essa identidade de discípulo. De quem? De Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então primeiro você é, para depois você, ao dizer sim, você fazer. Nós não podemos perder essa identidade. Então nós temos que assumir essa identidade. Efésios 5:8. Coloca para mim Efésios 5:8, por favor. Nós precisamos, e hoje eu quero falar sobre isso, assumir essa identidade de discípulo de Jesus. E picuinhas, diferenças mínimas, situações não relevantes, não pode nos separar, não pode nos impedir, a ponto das pessoas que não são olhar para nós e dizer: eu não quero participar desse povo, que eles mesmos não combinam, eles mesmos não se unem, eles mesmos não se entendem. E as pessoas dizem assim: eu vou ficar onde eu estou. Efésios 5:8. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é membro da igreja Ministério Reino. Você não é membro da igreja Assembleia de Deus. Você não é membro da igreja Quadrangular. Você não é membro da Brasil para Cristo. Você não é membro, você é discípulo. Muitos chegam ao ponto de não cumprimentar o outro porque é de outra igreja, porque não veste igual,
porque não segue a doutrina. E quem é discípulo? Nós não somos o que as denominações dizem que nós somos. Precisamos de igreja, sim. Precisamos nos organizar, sim. Mas antes de ser uma organização, nós somos um organismo. Antes de ser uma organização denominacional, nós somos um organismo, corpo de Cristo, vivo, discípulo de Cristo, que aonde vai, manifesta. Tem gente que participa de reunião com um monte de pastor, sai da reunião e fala mal do outro. Aí vem alguém que nem participou da reunião, falando mal por aí, que nem sabe porque o pastor falou mal, não sei do que estava lá. Isso não é pastor. Quem trabalha contra a igreja não é pastor. Pode dar nome de pastor, bispo, bispa, o que quiser. Pastor. Atos 20, 28, pastoreia a igreja de Cristo, pela qual Ele morreu e deu sangue por ela. Se eu sou pastor, eu encontro irmãos aí fora. Eu sou um líder espiritual. Dentro desse ambiente, eu tenho que ser respeitado e tenho que respeitar as pessoas. Aliás, é isso que Jesus nos ensina. Então, qual a identidade que nós temos que ter no nosso tempo? Você é, e é isso que eu ensino para essa igreja. Você é o que a Bíblia diz que você é. Porque outrora éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. João 3,27, Jesus disse assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. E o que é dado do céu? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Qual a sua identidade? Qual a sua identidade? Quem você é? Identidade é uma identificação. A origem da palavra identidade, a etimologia da palavra identidade é do latim identitas, um substantivo que define um conjunto de características próprias, exclusivas, com as quais se pode diferenciar pessoas. Eu tenho uma identidade própria, o João tem uma identidade própria, algo que nos diferencia uns dos outros, quer diante do conjunto de diversidades, quer ante seus semelhantes, podendo ainda haver uma identidade individual ou coletiva, falsa ou verdadeira, presumida ou ideal, perdida ou resgatada. Saber a sua identidade te gera convicção e o faz mais forte, como Paulo assim entendeu. Coríntios 15:10, coloca para mim, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:10. Às vezes você encontra com pessoas, você diz: o que você é? Jesus fez essa pergunta aos discípulos: que dizem que eu sou? E eles erraram todos. Porque a identidade de Jesus era aquela que o céu disse que ele era. O que os homens dizem que eu sou? Que tu és Jeremias, que tu és João Batista que voltou, que tu és Elias, que tu és um dos profetas. O povo errou. E vós? Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele olha para Pedro e fala assim: não foi a carne e nem o sangue, não foi homens, nem estudo científico que te revelou, mas o Pai que está no céu. Porque a tua identidade é aquela que o céu revelou para você. Você não é um gospel, um crente,
um denominacional, um isso ou aquilo. Você é o que o céu diz que você é. O céu diz que você é um filho de Deus. Essa é a tua identidade. Você é a luz do mundo. Essa é a tua identidade. Você é o sal da terra. Essa é a sua identidade. Aleluia. Coríntios 15:10, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas graça de Deus, mas a graça de Deus comigo. Eu sou o que sou porque a graça me moldou. A graça está moldando você. Aleluia. Eu sou o que sou porque a graça me moldou. Então a sua identidade não pode estar firmada em emoções, e sim sobre a sua fé na palavra que diz quem você é. Aleluia. A sua identidade não pode estar firmada sobre as suas emoções, e sim sobre a sua fé. Aleluia. Coloque Efésios capítulo 5, por favor. E o que a Bíblia diz para você crer? E o que a Bíblia diz sobre quem você é? E o que a Bíblia diz sobre a sua identidade? Por que pregar sobre isso? Porque nessa confusão, porque nessas referências que nós estamos tendo hoje, principalmente em redes sociais, essa ausência ou esse aumento de cristãos analfabetos no sentido bíblico, no sentido de conhecer a Deus. Porque conhecer Bíblia é fácil, conhecer Deus não é fácil. Você faz um curso teológico, você faz um mestrado, um doutorado, você conhece Bíblia. Mas a Bíblia não fala que nós temos que conhecer a Bíblia, nós temos que conhecer Deus da Bíblia. A Bíblia revela a Deus. A Bíblia revela a nossa experiência com Deus, e um Deus que quer ter experiência conosco, um Deus de relacionamento. Ninguém conhecia mais a Bíblia do que os fariseus. Jesus chamou eles de sepulcro. Não estou negando o estudo da Bíblia, estou negando só o estudo da Bíblia sem prática, sem valores, sem convívio, sem experiência. Eu sei que Ele cura, eu posso pregar sobre a cura aqui o ano inteiro, mas eu nunca tive experiência de cura. Eu não sei se isso é possível. Eu tenho medo que talvez não cure. E se eu orar para alguém e não curar? E se voltar essa doença? Eu não vou nem dar testemunho. E se eu ficar doente de novo? E se? Mas eu sou especialista em cura. Eu sou especialista em evangelho. Eu sou doutor em evangelho. Mas eu só creio que, eu acredito que tudo que a gente passa é porque Deus colocou em mim. Então essa doença é para mim aceitar, né? Percebe? Jesus disse isso para os fariseus, até sobre o dízimo. Mateus 23, ele diz assim: vocês dão o dízimo do hortelã e do cominho. Esses dias eu estava no supermercado e eu vi um cominho. Some, é uma semente das menores que tem, uma erva de tempero, né? E os fariseus pegavam aquilo, pesavam na balança, não sei como, e separava 10%, porque o dízimo deles era aquilo que eles colhiam, era aquilo que eles levavam para o templo para alimentar os sacerdotes, os levitas. Então eles pegavam até o menor das sementes e pesavam. Jesus condenou isso, porque vocês fazem isso, mas não sabem o que é misericórdia, não sabem o que é amor, não sabem o que é justiça. Então nós precisamos nos aprofundar sobre o que a Bíblia está dizendo em relação a nós, e ter essa identidade guardada em nós.
capítulo 5, versículo 1 de Efésios, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui no capítulo 5 de Paulo aos Efésios é que você é o quê? Um filho amado. Uau, e daí? Todo mundo acha, todo mundo sabe. Qual é a novidade? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O filho imita o pai. Nós temos as características do nosso pai. Nosso pai sente compaixão, nosso pai sente alegria, nosso pai sente amor. Aliás, ele não sente, ele é o amor. Ele é a compaixão. Não dá para nós compararmos com Deus, porque Deus não é sentimento, Ele é a essência do amor. Deus não sente amor, Ele é o amor. Ah, ele sentiu isso, ele sentiu, não. Ele sentiu justiça, não. Deus não sente justiça, Deus é justiça. É diferente de nós seres humanos. Nós somos pecadores, com uma natureza pecaminosa ainda em nosso corpo enquanto estamos aqui. Isso faz com que haja uma batalha espiritual em nós, e nós, com a ação do Espírito Santo em nós sentimos amor, nós sentimos senso de justiça, mas nós não somos justos, completamente justos, a ponto de fazer a melhor justiça. O homem é tão injusto que para julgar uma causa tem 3 tribunais: o tribunal primeira instância, segunda instância, terceira instância e, se possível, o Supremo Tribunal. Falhos, homens, mulheres, nosso senso de justiça é falho, mas Deus é justiça. Então imitar Deus como filho amado é ser o amor, é ser a justiça, é viver a justiça, é praticar a justiça, é buscar os valores de Deus. Não é só uma frase de efeito: eu sou filho de Deus. E muitos dizem aí fora: todo mundo é filho de Deus. Calma aí, segundo a Bíblia não. Tem muita criatura de Deus, mas filho amado, segundo a Bíblia, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é filho a partir da tua fé no sacrifício vivo do Filho de Deus. Mas Deus não ama a todos, sim, Ele morreu por todos, mas só pode tomar posse da vitória, da morte de Jesus, quem crê em Jesus. Aleluia! Essa é a tua identidade como filho. Tem muitos filhos biológicos que não sentem filhos. Há uma orfandade gigantesca hoje vivendo a vida das pessoas. Há muitos filhos de pais ausentes no mesmo espaço. Há muita orfandade biológica que reflete na orfandade espiritual. Como eu nunca tive um pai, como eu nunca tive uma mãe, como eu nunca tive uma família, eu tenho dificuldade em entender Deus como pai. Eu não sei o que é pai, eu não sei o que é mãe, eu não sei o que é família. Eu tenho dificuldade em me sentir filho de Deus. Eu me sinto órfão espiritual. E havia uma preocupação de Jesus com relação a isso. João 14 diz assim: eu enviarei um outro consolador, um outro conselheiro, porque eu não quero deixar você órfão. Uma orfandade espiritual, que é pior do que a orfandade biológica, porque a orfandade espiritual cura a orfandade biológica. A paternidade espiritual cura a orfandade biológica. Quando eu me entendo filho do meu Pai que está no céu, como Jesus se identificou, isso me traz cura, me traz realização, me traz destino, me traz identidade.
A pior coisa que alguém pode ter hoje é não saber quem é. Você tem dificuldade de saber para onde vai, se você não sabe quem você é. Você encontrar uma pessoa aí na rua sem identidade, sem documento, sem nada, é tratado como indigente. Não tem identidade, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Está cheio de cristão assim. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. Fica procurando lugar para ele ser. Mas o lugar que diz que você é, está aqui, na palavra de Deus. Mas eu não quero ouvir a palavra de Deus. Que você vai numa igreja, dizem, você tem que fazer isso para ser próspero. Se você não é próspero, você é do diabo. E a pessoa fica perdida. Não, você tem que batizar nessa igreja, senão você não é de Deus. E a pessoa não fica mais perdida ainda. Não, você tem que ser próspero e andar com um carrão novo, porque senão você é filho do diabo. E você fica mais perdido ainda. Uns malucos pregando besteira na internet. Não Bíblia, não palavra. E as pessoas não sabem mais quem elas são. E sabe qual é o resultado disso? Eu não vou em lugar nenhum, porque eu não sei quem está falando a verdade. Nós somos tentados a fazer isso todo dia. Você vai num lugar, ou você vai num outro, cheios de preconceitos, e você diz assim: quanto céu tem? Aleluia. Quanto céu tem? Se você não falar paz do Senhor, você não vai para o céu. Você tem que falar paz. Não, é graça e paz. Não, é paz de Deus. Não, é paz e bem. Oh, se você não é um dizimista fiel, você está no inferno. Quem disse isso? Oh, mas pastor, por isso que vocês vivem pedindo dinheiro lá para o pessoal ajudar para pagar as coisas da igreja. O senhor não fala sobre o dízimo. Falo sim. Eu não imponho, não obrigo, não te castigo, não falo heresia. Porque você tem que fazer pelo coração. Amor forçado é estupro. Ou você obedece a Deus por amor, ou você obedece a Deus pelo teu coração. Ou você é discípulo, ou você não é. Primeira coisa, seja imitador de Deus como filho amado. Olha o versículo 2, Efésios 5:2. Eu acho lindo. A carta mais poderosa da Bíblia, que revela a igreja triunfal. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Oferta e sacrifício é viver em amor. Ô pastor, se o senhor continuar pregando assim, essa igreja não vai crescer. Não, se eu fizer a campanha do venha e receba, enche. Se eu trabalhar aqui o seu emocional, mas enche do quê? De pessoas vazias. Nós precisamos de discípulos. Uau! Discípulo resgatado pelo amor. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Andai em amor. Olha que palavra dura. É assim que um resgatado age. Pelo amor. É assim que um resgatado pelo amor anda e vive. Amor não é sentir amor. Amor é decidir amar. Apesar de. Apesar de. Porque Deus é amor.
E às vezes a gente fala que Deus é amor, mas quer, quanto mais bandido morto, melhor. Que amor é esse? Você vira um partido político e esquece disso aqui. Que amor é esse? Nós nos contradizemos. Para mim vale o que a Bíblia diz. Mas eu não consigo aceitar alguém que estupra, mata, eu não consigo aceitar. Jesus aceitou você. Ou você é um santo, ou eu sou um santo. Aleluia. A Bíblia diz, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Pastor Cláudio, no último, aliás, o primeiro estudo que nós tivemos aqui sobre o plano de salvação, está sendo maravilhoso esse estudo, venha. Ele fez uma comparação maravilhosa. Como que um Deus que é santo pode se aproximar de um homem e uma mulher pecador? Ele não se contaminaria com o nosso pecado? Não, porque a hora que você abre o teu coração para Jesus, você não é mais pecador. Ele perdoa todos os seus pecados. Uau! Ele ama os pecadores, Ele não ama o pecado. Ele é tão bom que permite que você plante o que você quiser. E Ele é tão justo que Ele também permite e faz com que você colha o que você plantou. Ao mesmo tempo, Ele é bom e justo. Mas Ele não é um sentimento de justiça como nós seres humanos somos. Ele é a própria justiça. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou. Ele é a essência. Discípulo é aquele que se sente resgatado pelo amor. Olha o versículo 2. E vivam em amor. É fácil ir numa igreja que você não consegue nem pregar, de tanto grito. Eu gosto do Pentecostes. Eu sou um pentecostal. Gosto. Falo em línguas. Acredito no dom do Espírito Santo. Acredito no batismo. Acredito nos dons espirituais. Sim. Acredito na cura. Aleluia. Mas de um coração genuinamente convertido. Não é um reteté aqui lá fora, uma língua comprida, maior que a saia. É o que mais tem. Aqui fala em língua, lá para o vizinho fala mal dos outros. É cristão? Não é. Prega o reteté na igreja, mas está falando mal dos outros na internet. Mandando versículo para castigar os outros, indo infeliz. Meu Deus é justo. Vai pregar para lá. E enche. Você vai pregar, você não consegue pregar, só grito. Isso é avivamento? Não, isso é sofrimento. Avivamento é você devolver o que você pegou, pagar o que você deve, não mentir, não enganar os outros. Isso é avivamento. Quando a transferência da unção do pai para o filho. Eu gosto do fogo, eu gosto do poder. Dependendo da situação, pegou, até vou para o chão. As pernas não aguentam. Mas primeiro eu caio por dentro, para depois cair por fora. Aleluia.
Fica botando na internet aí, não, Deus vai te pegar, e Deus está falando nada. Deus é amor. Aleluia. Vamos fechar aqui, 3 e 4, coloca o 3 e o 4 para mim. Discípulo resgatado pelo amor. É assim que um resgatado pelo amor anda e vive. Se você foi resgatado pelo amor, ande e viva em amor. Mas eu não concordo. Por isso que é amor. Aleluia. Assim como Cristo amou a igreja. Em Efésios, Paulo diz: o marido deve amar a esposa. É fácil a esposa amar o marido? É fácil? Não é. Personalidades diferentes, pensamentos diferentes. Um mais sanguíneo, outro mais calmo. Um pensa assim, outro pensa assado. Mas está ali, está junto, porque o amor cobre as diferenças. Apesar de eu amo. Um filho pode ofender o pai, falar contra o pai, xingar o pai, fazer o que quiser com o pai, tentar matar o pai. E o pai fala: ele é meu filho. O pai que ama é. Aleluia. Porque o amor é apesar de. Aleluia. Olha o versículo 3 e 4. O discípulo: entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ou 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça. Discípulo regenerado e grato para a glória de Deus. Discípulo vive como filho amado. Discípulo é um resgatado pelo amor, vive no amor. Discípulo é um regenerado. Aleluia. Eu vi uma pessoa falando esses dias numa reunião. Eu xinguei mesmo, depois eu orei. Melhor não orar. Fica só no xingo. Assim você se converte e depois você ora. Aleluia. Porque essa é a nossa natureza que precisa de domínio. Não significa que nós não vamos errar. Nós vamos errar. Jesus amou Pedro. O maior exemplo de discípulo foi Pedro. Quando Pedro erra, Jesus olha para ele com um olhar de amor. E Pedro retoma a vida que ele tinha com Deus. E ele se transforma na pedra fundamental da igreja. Pelo amor e pela obediência. Jesus sabe que a gente vai errar. Antes que Pedro negasse 3 vezes, ele falou: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Deus sabe que nós somos fracos. Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos confiar em Deus. Não confiar na nossa própria justiça. Aleluia. Está cheio de gente aí que confia na sua própria justiça. Olha isso, olha o versículo 6. O discípulo é regenerado. Olha o 5. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. O discípulo é fiel, ninguém vos engane, e é obediente. Olha o versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Discernimento, sabe o que é? Maturidade. Aprenda a discernir o que é agradável. Aleluia. Discernimento é fruto, é despertar, é saber quem você é ter sábio procedimento.
Por isso é necessário conhecermos a palavra, vivermos a palavra, para termos discernimento. Nunca se precisou, tanto nos tempos atuais, um discípulo ter discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus. Estar atento, saber identificar, não ser insensato, mas compreender qual é a vontade de Deus. E só compreende a vontade de Deus quem busca intimidade com Deus. Pedro negou, mas Pedro foi um dos discípulos mais profundos, que aceitou os maiores desafios, que lançou a rede pela palavra, que caminhou sobre as águas, que assumiu a sua identidade e o propósito, quando Jesus chama ele para apacentar as ovelhas. Ele foi moldado, ele foi transformado. Aleluia. Olha o versículo 18. Eu vou fechar aqui. O discípulo tem discernimento. O discípulo é regenerado. O discípulo sabe da sua identidade como filho de Deus. O discípulo é cheio do Espírito Santo. Olha o 18, 20. Não se embriaguem com vinho, está no mesmo capítulo 5, que leva a libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. 19. Falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Discípulo consagrado, cheio do Espírito Santo. Um discípulo da nova aliança, pela fé, aleluia, rejeita os vícios, rejeita a mentira e acolhe uma maneira diferente de viver. O discípulo da nova aliança, ele é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, o embriagar da comparação que Paulo faz, é que quem está embriagado não tem discernimento, não tem direção, perde o senso do propósito. Então ele compara: se embriague do Espírito, então, porque aí ele vai te dar direção, ele vai te encher do propósito, ele vai te colocar na reta correta. Ele compara: se você tiver que perder o controle, não perca o controle para uma bebida, perca o controle para o Espírito Santo, para que ele controle a sua vida. Aleluia. Essa é a expressão de Paulo. Um discípulo, ele é controlado pelo Espírito. Ele é sempre espiritual, adorador, grato, fiel em nome do Senhor. Fidelidade, uma flecha inflamada enviada para servir a nova aliança, atinge de cheio os planos de Deus. Aleluia. Você é uma flecha inflamada contra as astutas ciladas do diabo, para estragar a sociedade e a sua vida. Mas pelo exemplo, pela mudança de caráter, pelo discipulado, é exatamente isso que eu sou em Cristo. O diabo quer enfraquecer a tua fé, mas Deus te deu uma fé vitoriosa nele. Aleluia. Olha o que Paulo fala: filho, resgatado, santo, servo, discípulo, ministro da nova aliança. Você possui uma identidade clara e definida diante do mundo. Filho da luz e da nova aliança, resgatado, vivendo em amor. Portanto, Paulo, Coríntios 5:20, 2 Coríntios 5:20, portanto, somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Isso é poderoso, isso é libertador, isso é de nos empoderar. Nós somos embaixadores. Se uma pessoa, ela pede asilo político para uma embaixada no Japão, do Japão, no Brasil, e ele entra dentro dessa embaixada, a lei brasileira não pode acioná-lo, ele está dentro do Japão. A embaixada do Japão, dos Estados Unidos, de qualquer país, dentro de um outro país, é um terreno do país que ela representa. Se eu entro dentro dessa embaixada, eu não posso ser pego pelas autoridades brasileiras. Se eu tenho asilo político dentro daquela embaixada, eu posso ser levado dali para aquele país, sem a lei brasileira me tocar, porque é uma convenção internacional. A embaixada representa o país. A primeira coisa que um país em guerra faz é tirar a embaixada dele, daquele país, porque ele não está mais representado lá. Aí vem Paulo e diz assim: você é um embaixador de Cristo na terra, você é um pedaço do reino na terra. Aleluia. Você pode se colocar em pé, fazendo um favor. Como reconciliador, isso faz você ser um homem de paz, um discípulo da reconciliação, nesse mundo tão cheio de divisão e conflitos. Paulo diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você é um ministro da reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou agora a mensagem da reconciliação. Feche os seus olhos. Talvez essa palavra não seja a palavra que muitas pessoas gostariam de ouvir. Até mesmo nas redes sociais, nós estamos lá com 947 seguidores. Mas a minha pregação é o seguinte: você que está nos ouvindo aí, do outro lado, não nos confunda com crente que não é crente, porque até o diabo é crente. Quando você olhar para essa igreja aqui, são discípulos de Jesus. Aleluia. Não me confunda com quem não representa o Evangelho. Nós somos reconciliadores. Não é isso que nós estamos vendo a igreja hoje aí fora, botando mais gasolina na lenha. Nós somos reconciliadores. Nós somos, sabe o que é o reconciliador? Homens e mulheres de paz. Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo o mundo perdido em pecado, e agora Ele nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Deus, o Espírito Santo em nós, reconciliando as pessoas com Deus. Aleluia. Jesus veio fazer isso. Só faz discípulo quem é discípulo. Por que nós vemos cada dia mais igrejas e mais evangélicos e menos discípulos? Porque as pessoas estão pensando nelas mesmas. Enriquecimento, nome, poder. A nossa identidade é daquele que tirou o manto, pegou a bacia com a toalha e lavou os pés dos discípulos. Essa é a nossa identidade. Pedro na hora pulou para trás: não, o senhor não vai lavar o meu pé. Pedro tinha em mente a liderança da terra. O maior não lava o pé do menor, mas a liderança do céu é o contrário. O maior lava o pé do menor. O maior é humilde. O maior ama. É difícil andar assim.
Por isso nem todos são discípulos, muitos são seguidores. Eu fico preocupado quando dizem que o Brasil vai se tornar uma nação evangélica. Nesses moldes que está hoje, é melhor não se transformar. Eu gostaria que ele se transformasse numa nação discípula e discipuladora, que ensinasse o amor, que vivesse o amor, que abraçasse. Aleluia. Que vivesse os valores de Cristo, não dos anticristo. Que Cristo possa moldar seu coração. Fecha seus olhos. Mas eu tenho que ser perfeito. A santificação consiste em você buscar a perfeição. Perfeitos nós não somos. Perfeito nós nunca seremos. A Bíblia diz que nós alcançamos a perfeição da vontade de Deus pela mudança do nosso entendimento. Nós entendemos que a vontade de Deus é perfeita, mas nós estamos nos aperfeiçoando. Nós só seremos perfeitos quando nós sairmos desse corpo e estivermos com Cristo. Aí a Bíblia diz, aí nós seremos como Ele é, perfeito. Nós estamos nos aperfeiçoando. Nós estamos todos os dias aprendendo. Não se sinta mal, não se sinta pecador, porque você não é pecador. Eu de vez em quando pesco. Escuta o que eu vou falar agora. Eu de vez em quando pesco, mas eu não sou pescador. Entendeu, Sérgio? O pescador vive da pesca. Eu de vez em quando peco, mas eu não sou pecador. O pecador vive do pecado. O pecado é um acidente. De vez em quando eu pesco, mas eu não vivo da pesca. Essa é a nossa natureza. Não estamos aqui pregando super crentes, au. Não tem super crente. Quanto mais super você é, menos crente você é. Você tem que ser humilde. Você tem que ser obediente a Jesus. Você tem que mudar todo dia. Mas eu ainda tenho meu temperamento, eu ainda tenho, ok, eu também. Uns estão aqui, mais para frente, mais avançado, outros estão mais para cá, outros estão um pouquinho aqui, mas todo mundo está chegando o quê? No mesmo caminho, caminhando na direção de Jesus e nos tornando todo dia igual a Ele. João, com aquele amor maravilhoso, ele fala assim: filhinhos, não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Está cheio de gente dizendo aí, botando canga de boi no pescoço de crente, mas ele em cima do altar é o pior de todos. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Está cheio. Nem prega na igreja dele. Não tem palavra, porque não tem testemunho. É mais fácil montar um salão, um monte de gente gritando. Não muda ninguém. Você vai voltar aqui para buscar água de novo. Eu não quero que você volte aqui para buscar água. Eu quero que você saia lá fora e ore pelas pessoas. E faça discípulo. Fale o quanto Jesus fez na sua vida. Aleluia. Eu não vou naquela igreja porque o pastor não sei o que baixinho, ok? Vai na outra, mas ame o seu pai, ame a sua mãe, ame os seus amigos. Mude de vida, seja honesto. Não precisa vir na minha igreja. Seja homem, seja mulher, seja cristão, seja discípulo. Não adianta mudar de igreja se não mudar de caráter. Muda de caráter. Deixa ele ser mentiroso. Deixa de ser safado. Pode pregar, botar terno, sapato de couro de cobra, mas é um falso. É isso que nós temos aí fora. Por isso, igrejas, irmãos que estão me ouvindo, não nos confundam com os falsos crentes. Nós somos filhos de Deus.
Não me confunda, eu me nego a ser confundido com falsos cristãos. Porque esses, Mateus capítulo 7, para eles: eu não vos conheço, malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Quem dá mau testemunho, dá testemunho do diabo. Quem dá bom testemunho, dá testemunho do Pai, de quem você é filho. Feche os seus olhos. Aleluia. Pai, Tu és maravilhoso. O Senhor nos cura pela Tua palavra. Como o Senhor disse a Pedro: você já está limpo pela palavra. Ela nos empodera, porque nós somos filhos, nós temos uma identidade. E ela nos dá, Senhor, sabedoria, porque nós somos embaixadores, responsabilidade. Que nós possamos a cada dia ser discípulo, para ser discipulador. Primeiro ser, para depois fazer. Esse é o ponto da Tua palavra. E essa igreja que aqui está, seja tocada pelo Teu amor, e seja formada em amor, para a grandeza do Senhor Jesus. Que Ele seja glorificado em nós. Você que está aqui agora, em nome de Jesus, que está precisando de uma cura agora, eu quero liberar uma unção de cura sobre a sua vida agora. Que essas veias circulem sangue, que esses nervos voltem a funcionar no lugar, que essa coluna receba o conserto e a cura agora, que esses ossos se restaurem, que essa ansiedade saia, que esse medo, esse pavor, essa ansiedade que pode atrapalhar, sai agora da sua vida, da sua mente, mente curada. Você que quer uma cura, uma restauração agora, eu quero que você seja restaurado, em nome de Jesus. É Ele que faz, Ele é glorificado. Se você está aqui, está precisando de algo nessa área, eu vou pedir para você falar assim agora: obrigado, Senhor. Diga obrigado para Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me curou. Seja agradecido a Ele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de orar, de encerrar, quero convidar você para estar nas quartas-feiras aqui conosco num estudo sobre o plano de salvação. Eu preguei hoje sobre essa palavra, porque faz parte de um caminhar dessa igreja esse ano. Nós falamos sobre a família, nós estamos falando agora sobre o plano de salvação. 8 encontros pelo menos vai ter. São fundamentos para uma vida de discipulador. Por isso a pregação de hoje tem o sentido de falar sobre o que é ser discípulo, porque nós estamos tendo a base de informação. Nós vamos ter a base de informação sobre quem nós somos, o que aconteceu conosco, para que nós possamos discipular alguém. Semana que vem eu vou pregar sobre a atitude de um discipulador, sobre as atitudes de Pedro e Jesus. É maravilhosa. E também sobre essa atitude de Jesus com a mulher samaritana. Qual as atitudes, a sensibilidade de ser um discipulador. Capítulo 4 de João. E se você quiser, puder crer e puder abençoar a igreja, está aqui a nossa caixinha de oferta, está aí o nosso Pix. Alguns já mandaram alguns Pix, já abençoaram a igreja, para a gente manter esse tempo, esse lugar. Eu peço que, se você não fez, faça, ajude, colabore. Tem liberdade para isso. Eu quero orar agora, encerrando, abençoando a sua vida. Senhor, eu creio que tudo aquilo que vem à nossa mão é o Senhor que tem concedido. Não temos nada, para nesse mundo viemos nu e voltamos da mesma forma.
para mostrar que tudo que vem à nossa mão durante a nossa vida aqui é tudo presente do Senhor. O nosso trabalho é o presente do Senhor. Difícil a gente viver desempregado, sem condições de manter a casa e manter a família. Difícil é quando a pessoa não pode trabalhar por uma dificuldade, mas o Senhor é que nos dá força. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós cremos que tudo que vem à nossa mão é do Senhor. O pouco, mas com o coração voltado, se transforma em muito. Em nome de Jesus eu quero abençoar essa família, essa casa, que venha abençoar esse espaço, essa rede social, essa live, e todas as pessoas que podem ainda ouvir essa palavra e ser curado por ela. Em nome de Jesus, abençoa as suas mãos, seu trabalho, a sua carteira de trabalho, a sua aposentadoria. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Você pode fechar um domingo de manhã batendo palma para Jesus. Aleluia! Ele é maravilhoso. Como nós sempre falamos, abençoe essa pessoa, abrace ela. Olha, eu passei do horário hoje, meu Deus.